Olá pessoal, essa é a nona aula do curso de Trigonometria. Eu sou o professor Aldri Júnior e sejam bem-vindos ao canal Matemática Integral. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo para nos ajudar na divulgação. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa penúltima aula, trazendo os estudos de funções trigonométricas. Vamos iniciar a nossa aula trazendo a função seno. Se nós tivermos aqui um número real x, nós vamos associar esse número real, ao valor do seno desse ângulo, ok? Por definição, a função seno é uma função real de variáveis reais, que associa cada número real x o valor real do seno desse número. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o arco, o número π sobre 4, π sobre 4 é 45 graus, Essa função vai transformar esse π sobre 4 em quê? Vai transformar esse número π sobre 4 em o número real do seu seno, Esse número real no seno desse número. E qual o seno desse número? Qual o seno de π sobre 4? O seno de π sobre 4, nós sabemos que é raiz de 2, sobre 2. Então, essa função faz isso. Transforma um número real no seno desse número. Então, essa função seno é uma função que vai dos reais nos reais, o domínio contra o domínio estão nos reais, onde essa função transforma um número x qualquer, um número x real qualquer, no seno desse próprio número. Agora nós vamos ver como essa função seno se comporta em seu gráfico. Bem, pessoal, vamos agora mostrar como se comporta o gráfico da função seno. Inicialmente, nós vamos atribuir os valores, Eu tenho aqui os valores para x, os valores dos arcos, eu tenho 0, π sobre 6, π sobre 4, π, 2π, E aqui tem os seus valores, o valor dos seus senos, e aqui em decimal para facilitar a gente construir o gráfico. Quando nós atribuirmos esses valores e colocarmos no plano cartesiano, nós vamos chegar a esse gráfico aqui. Esse é o gráfico da função seno. A função seno, como a gente sabe no cosseno, eles são limitados de menos 1 a 1, não é verdade? No círculo trigonométrico. Então aqui estão esses eixos de simetria, ok? Que vai do menos 1 a 1. Essa é a imagem do seno, Vai de menos 1 a 1. Aqui nós temos os pontos 0,9, 0,7, 0,5, menos 0,5, menos 0,7. E aqui nós temos o gráfico em vermelho, Nós temos π sobre 2, nós sabemos que o seno de π sobre 2 é 1, então está intersectando 1. Nós sabemos que o seno de π é 0, então está intersectando o eixo das abscissas. Nós sabemos que o seno de 3π sobre 2 é menos 1, então vem tocar aqui no eixo menos 1. E nós sabemos que o seno de 2π é 0, ok? Então, pessoal, esse vermelho é o gráfico da função seno. Agora, nós vamos a uma observação muito importante. Bem, pessoal, agora, como eu disse, vamos a uma observação bem importante. Pessoal, a função seno, como ela se estende para números reais, no seu domínio e contra-domínio, então ela também pode assumir valores que são negativos, ou seja, menores do que zero, e também, é claro, pode assumir valores que sejam maiores do que 2π. Então, a função seno, ela vai se espalhar por todo o plano cartesiano, beleza? Todos os números reais. Nós chamamos agora a função seno de uma curva que nós chamaremos agora de senoide. Então, aqui está o aspecto dela. Aqui tem 2π, e perceba que ela passa disso, ela vai infinitamente para a direita. Depois aqui do menos 2π vem infinitamente para a esquerda, beleza? Então, essa curva nós chamaremos de senoide. E vamos agora conversar um pouco também sobre o período. O que é o período de uma função? Uma coisa periódica é uma coisa que se repete. Então, o período da nossa função seno será o quê? Enquanto a função seno vai se repetir. Perceba que ela se repete de 2π em 2π.
de 0 a 2π, ela tem esse aspecto. Ela vai voltar a se repetir novamente depois de 2π. Aqui, ó, de 0 a menos 2π, ela tem esse mesmo aspecto, ó, daqui para cá e daqui para cá. Se nós fizermos uma linha, ó, daqui para cá e daqui para cá, podemos ver, ó, que esse pedaço, a função que está em vermelho, o gráfico, é igual a esse pedaço. Isso sempre vai acontecer. De 2π em 2π, a função sempre vai se repetir. Então, nós dizemos que o período da função seno é 2π. Novamente, vamos falar de imagem. Qual a imagem, né, da função? Qual a imagem da função seno? Perceba que a função seno vai de menos 1, ó, até 1. Ela pode assumir valores de menos 1 a 1. Então, a imagem é menos 1 a 1. Então, pessoal, essa é a função seno. Vamos agora ver a função cosseno. Pessoal, vamos ver agora outra função trigonométrica, a função cosseno. A função cosseno transforma também um número real em seu cosseno, beleza? No caso, aqui eu tenho o domínios reais, o contradomínios reais também, né? Pois a função cosseno, essa função leva dos reais aos reais, tá? E transforma um número real x no seu cosseno desse número, no cosseno desse número x. Então aqui, ó, eu tenho o número x, a função transforma no cosseno desse número. Aqui eu trouxe até um exemplo, né? O π sobre 2, ou seja, o ângulo de 90 graus, ele tem um cosseno zero. Então a função leva o π sobre 2 por 90 graus ao número real zero, que é o cosseno desse número, é o cosseno desse A. Então essa é a definição de função cosseno. E o gráfico da função cosseno? O gráfico da função cosseno, se nós atribuirmos valores como fizemos a função seno, né, nós vamos obter esse gráfico aqui. É um gráfico parecido com a função seno. Só que podemos perceber que a função cosseno também é um senoide, né? Não é outro tipo de função não, é um senoide também. Só que é um senoide transladado. Perceba que a função seno, se você comparar com a função cosseno, eu vou até fazer um esboço aqui, ó. A função seno, ela faz isso aqui, né? Ó. Aqui em preto nós temos a função seno, tá? Isso aqui pontilhado em preto é a função seno. E isso em vermelho é a função cosseno. Podemos perceber que são bem parecidas, que a cosseno também é uma senoide. Só que é uma senoide transladada do... Beleza? Então a função cosseno tem esse aspecto de gráfico aqui. E da mesma forma como a função seno, a função cosseno também tem imagem de menos 1 a 1. E o período da função cosseno também é 2π, assim como na função seno. Então, pessoal, estamos aqui no GeoGebra, tá? Vamos inicialmente fazer a nossa função seno e ver como ela se comporta no plano cartesiano. Então, nós vamos à expressão, o nosso f de x, com o seno de x. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, a nossa função seno. Perceba, ó, qual é a imagem dela. Ela vai de menos 1, ó, tá, a 1 positivo. Então, essa é a imagem dela. Em relação, nós vimos, né, que a função seno é uma função periódica. Nós chamamos de senoide, porque ela tem um período, ela tem uma repetição. Então, qual a repetição da função seno? Perceba, ó, que de π, eu vou fazer até aqui uma reta. Pessoal, vamos notar, desse eixo y até essa primeira reta, nós temos esse desenho aqui de gráfico, não é? E dessa reta aqui até essa outra, nós temos esse mesmo desenho se repetindo. Então é por isso que nós dizemos que o período é 2π, porque de 2π em 2π nós vamos ter esse mesmo formato de gráfico, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a função seno, tá? Com período 2π, com imagem de menos 1 a 1, e ela tem esse formato. Vamos aproveitar esse mesmo formato e vamos desenhar agora, vamos ver como se comporta a função cosseno.
Então, novamente aqui na entrada, eu vou fazer a expressão, a nossa f de x, do cosseno de x, e ver como ela vai se comportar. Agora vamos observar aqui que em verde nós temos a nossa função cosseno. Eu vou só tirar a função seno para ajudar na visualização, tá? Na função cosseno, nós vamos ver qual o período dela. Então perceba que assim como na função seno, o período dela é 2π, ó. De 2π em 2π ela se repete. E a imagem também varia de -1 a 1. Então, pessoal, essa é a função cosseno. Vou deixar a função seno aqui, tá? Então, em vermelho nós temos a função seno e em verde nós temos a função cosseno. Beleza? As duas são senoides. As duas são periódicas. Bem, pessoal, vamos agora estudar o sinal das funções seno e cosseno que nós acabamos de ver. Eu tenho aqui a função seno e a função cosseno. Inicialmente, na função seno, ela vai acompanhar os sinais que nós já aprendemos, né? Nós sabemos que o seno ele varia no eixo das ordenadas do ponto. Então, ele pode assumir valores positivos quando o ponto, né, se onde tiver o seno for acima do eixo x, não é verdade? E vai assumir valores negativos quando for abaixo do eixo x, beleza? Mas no cosseno, entretanto, nós sabemos que o cosseno varia nas abscissas do ponto. Então, ele vai ter pontos positivos, ó, a função vai ser positiva quando ele estiver à direita do eixo das ordenadas, né? Aqui ele vai assumir valores positivos, não é verdade? E desse lado ele vai assumir valores negativos. Então, aí está o estudo do sinal, né, da função seno e cosseno, que acompanha o que nós já aprendemos nas aulas passadas. Pessoal, para encerrar essa penúltima aula, vamos falar sobre a função tangente. Por definição, a função tangente também vai dos reais para os reais e transforma um x na tangente desse número x. Mas, por outro lado, nós podemos perceber que, olhando o gráfico, né, na verdade esse é o gráfico da função tangente, beleza? Podemos perceber que nós temos aqui umas assíntotas, né? Umas assíntotas em azul. E o que são essas assíntotas? Nós sabemos muito bem que a função tangente não existe não é definida, na verdade, para π sobre 2, para 3π sobre 2. Então, essas assíntotas garantem justamente que a função tangente não tocará esse valor aqui, π sobre 2, 3π sobre 2, beleza? Então, esse é o gráfico da função tangente. Perceba que ele vem, né, dessa forma e vai curvando, mas ele nunca tocará, o gráfico vermelho nunca tocará essa assíntota, nunca tocará esses valores aqui. Já que nós sabemos, né, nós vimos nas aulas passadas, que a tangente não é definida, por exemplo, para π sobre 2, para 3π sobre 2, beleza? Então, esse é o gráfico da função tangente. Um detalhe sobre o domínio, né, da função tangente é porque esse domínio é diferente da função seno e da função cosseno. Na função seno e cosseno, o domínio estava definido para todos os números reais. Aqui na função tangente, isso não vai acontecer. O domínio da função tangente é um x que pertence aos números reais, tal que esse x ele seja diferente, beleza? Seja diferente de π sobre 2. Por quê? Lembrando que tangente não está definida para π sobre 2. Seja diferente de π sobre 2, mais qualquer múltiplo de π. Como assim? Nós sabemos que sempre que nós pegarmos π sobre 2, ó, se eu pegar π sobre 2 e somar com π, eu vou chegar em 3π sobre 2. Que também a tangente não estará definida aqui. Se eu somar com π, né, outro múltiplo de π, essa função não estará definida, nós teremos outra assíntota. Então, a função tangente não está definida para o número π sobre 2 mais qualquer número multiplicado, qualquer k, né, inteiro multiplicado por π. Então, o domínio da tangente é um pouco diferente do seno da cosseno, beleza? Mas esse é o gráfico da função tangente e essa é a função tangente. Então, pessoal, o domínio da tangente é diferente do domínio do seno e da cosseno, beleza?
sendo cosseno do domínio é qualquer real. Na tangente é qualquer real menos um π sobre 2, ou seja, 90 graus, né? E π sobre 2 em radianos, mais qualquer k multiplicado por π, k inteiro, né? Então, sempre que eu pegar π sobre 2 e somar π, somar π, somar π, a função tangente não estará definida. Nós teremos uma assíntota no seu gráfico, beleza? Então, pessoal, estamos aqui novamente no GeoGebra para observar o gráfico da função tangente. Então, vamos adicionar aqui, né, a nossa expressão, a nossa f de x, né, a nossa tangente de x. Em azul, nós podemos perceber, podemos ver, né, o nosso gráfico da tangente, tá? Então, nós vimos que realmente o gráfico da tangente tem esse formato. Agora eu vou obter aqui as nossas retas, tá? Essas retas são as nossas assíntotas. E onde essas nossas assíntotas estão? Estão nos arcos de π sobre 2 e de 3π sobre 2 e de todos os arcos côngruos a eles. Essas assíntotas estão nos lugares onde a tangente não é definida. E se a gente der um zoom aqui, né, nós podemos perceber que o gráfico que está em azul nunca vai tocar essas retas que estão em preto, que são, né, as nossas assíntotas. Perceba que nunca irá tocar. Então, em preto estão as nossas assíntotas e em azul estão o quê? Está, né, o gráfico da função tangente. A função tangente, o gráfico nunca irá tocar essas assíntotas, isso porque a função tangente, a tangente não é definida para os arcos de π sobre 2, 3π sobre 2 e qualquer outro arco côngruo a eles dois. Beleza? Então, esse é o gráfico da tangente. Esse foi o nosso vídeo, a gente espera que vocês tenham gostado. Desde já, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para nos ajudar na divulgação. Fiquem ligados na próxima aula.